Nas últimas aulas, né, nós vimos falando sobre, então, a parábola do semeador, que nós vimos onde Jesus falou que existem 4 tipos de solos. E eu disse que os 4 tipos de solos são 4 tipos de pessoas. E como essas pessoas reagem à palavra de Deus. As pessoas ouvem a palavra de Deus e as reagem de maneira diferente. Então, basicamente, são 3 solos, vamos dizer, ruins e um solo bom. É interessante que só um solo é bom, tem 3 ruins, né? Então, para a gente ver aí que não é tão simples assim, não é todo mundo que vai aceitar o Evangelho ou a palavra de Deus. A gente tem a terra boa, onde a semente cai, encontra abrigo, cresce, finca raízes e gera uma nova vida. Essa outra vida agora cresce em nós, conforme eu tinha ressaltado, e isso faz crescer. Floresce alguma coisa dentro de nós. Você tem vários versículos falando como essa planta, ela contra a morada, cresce raízes, cresce para cima, gera frutos e nos transforma. Aí depois citei da parábola do joio e do trigo, que agora que nós estamos crescendo, nós de fato agora somos uma semente que cresce num campo, no meio do mundo, que ficamos no meio do trigo. Tem joio e trigo, tudo misturado. Às vezes a gente consegue ver exatamente quem é joio e quem é trigo, mas às vezes não. E às vezes a gente vê alguém que é joio que vai virar trigo lá no final. A gente não sabe exatamente como isso acontece. Falei depois, a gente exatamente não sabe como acontece, mas Jesus dá umas dicas assim de como as coisas vão acontecendo, como é que a gente faz para se desenvolver, para caminhar no reino, caminhar nesse mundo. Primeiro eu falei sobre o primeiro passo é estarmos ligados a Cristo. E que Cristo fala na parábola da videira verdadeira. Ele fala algo muito simples, que é difícil da gente viver. A simplicidade fica até meio impressionante. Jesus fala basicamente, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não têm vida e vocês não vão dar frutos. Vocês não podem fazer nada sem mim. Isso é muito simples, mas difícil de viver. Eu ressaltei alguns pontos na parábola da videira, que a parábola da videira é a nossa vida. Basicamente é isso que nós somos. Ou a gente está ligado a Cristo, ou tudo que a gente faz não serve de nada. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre o fruto. E eu ressaltei que na parábola da videira, o fruto não é alguma coisa que você faz exatamente. Mas o fruto é estar ligado na videira. E naturalmente, se você está ligado na videira, você vai dar frutos. Os frutos estão relacionados a quem você é. Não exatamente o que você faz. As coisas que nós fazemos depois vão ser consequências de estarmos ligados na videira. Basicamente, o fruto é só um caminho que a videira vai... A videira, que é Cristo, vai usar o ramo para dar o fruto. Tudo que vem de Cristo, que é a videira, alimenta o ramo e o ramo floresce. É uma vida que é transformada, de modo que depois as outras coisas que a gente faz, vir à igreja, dar dízimo, ajudar os outros, é tudo fruto de quem você é. Ressaltei também que na palavra da videira, que a videira não precisa que a gente leve um fruto para ela para apresentar. Olha aqui, videira, esses são os meus frutos, você me aceita no seu reino? Jesus não precisa olhar os nossos frutos, porque é Ele que dá os nossos frutos. É através dele que nós damos frutos, através de quem nós somos. A gente não dá um fruto para ver se a gente é aceito na videira. A gente é aceito, enxertado na videira, transformado, aí depois tudo que a gente faz é fruto. Ressaltei que os frutos são mais do que essas coisas que a gente vê por fora, que às vezes a gente confunde com o fruto. Mas Paulo ressalta muito bem, dizendo que são os frutos do Espírito. Nem é muito nosso fruto, é fruto que vem do Espírito. Paz, longanimidade, benignidade, bondade e assim por diante. É uma transformação que ocorre por estarmos ligados a Cristo. É uma relação profunda com Cristo. Estarmos ligados a Ele nos transforma e depois transforma o nosso exterior. Aí não importa exatamente o que nós fazemos, nós somos transformados por dentro e tudo que a gente faz vai ser para a glória de Deus.
E que esse é a parábola da videira verdadeira. A gente parte daí. Essa é a nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo fala: vocês não podem fazer nada sem mim. Se vocês não estiverem ligados a mim, o ramo não tem vida por si só. De modo que quando a videira cresce, os ramos crescem. Usei a imagem de uma vinícola. Quando você vai na vinícola, você não olha aquela vinícola bonita e fala: que ramo bonito. Você fala: que árvore bonita, que videira bonita. É um pouquinho diferente do que às vezes a gente acha que é só sair fazendo, trabalhando, e a gente coloca no nosso currículo ministerial um monte de coisas que eu faço na igreja. Olha só como eu dou frutos. Não é isso. A videira é Cristo e a gente tem que estar ligado a Ele. E tudo volta para Ele. A gente só tem vida nele. Ressaltei que a gente se confunde às vezes com as coisas desse mundo. Trabalho, sonhos, afazeres, tem que resolver problema. Às vezes a gente quer resolver problema, a gente quer viajar, quer coisas boas, a gente confunde isso com a vida. E Jesus fala que isso não é vida. Vida é estar ligado a Ele e ser alimentado por Ele. É assim que o ramo sobrevive, estando ligado a Cristo e dando frutos. Frutos que é algo natural de estar ligado à videira. Depois, dentro desse conjunto, né? Como a gente, depois de estar ligado na videira, a gente vamos ter a oportunidade de falar em outros momentos, como acontece então esse desenvolvimento de estar na videira, a vida real mesmo. Jesus fala da parábola dos talentos, que a gente não vai falar depois, que mostra como é que dá esse crescimento do ramo, o crescimento da videira. Basicamente é o que a gente recebe, a gente acolhe, cresce e a gente reparte depois com os outros. A parábola dos talentos. E depois, por fim, tem essa parábola do grão de mostarda do fermento, que nós vamos falar hoje. Tudo isso faz parte aqui do que Jesus está querendo dizer no Mateus capítulo 13. Tem a parábola dos talentos aqui, que está em outro lugar, não está exatamente no capítulo 13, mas ela ajuda a gente a entender todo esse processo. De como ocorre o plantio, de como ocorre a transformação, como ocorre o desenvolvimento, e depois a parábola aqui do fermento e da grão de mostarda é mais um desenvolvimento, mas não é exatamente um desenvolvimento pessoal da pessoa, como eu venho descrevendo, mas é mais um desenvolvimento do reino de Deus. Vamos ler então a parábola em Mateus capítulo 13, parábola do grão de mostarda. São 3 versículos, é muito simples, mas é uma passagem bastante impactante. Eu vou ler Mateus capítulo 13 na NVT. Ele diz assim, olha, ele acabou de falar a parábola do joio do trigo. Não quero dizer assim que ele falou no mesmo momento, mas Mateus colocou tudo junto, porque ele quis colocar tudo junto para dar um contexto maior. Tá? Então assim, não quer dizer que ele contou uma parábola e depois agora eu vou contar outra parábola. Pode ser que ele contou essa de manhã, uma de manhã, a outra à tarde, mas foi tudo meio próximo e faz parte de um todo. Mas é importante saber que Jesus está contando. Por que ele está contando todas essas parábolas? Vamos ler. Mateus capítulo 13, versículo 31. Então Jesus contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. E Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. É interessante aqui que Jesus acaba de contar aqui as 2 parábolas antes do joio e do trigo. Ele não parece muito animador, né? Eu acabei de falar que são parábola do semeador, tem 4 tipos de campo, só um parece que dá certo. Tem depois a parábola aqui do joio do trigo, que Jesus ele dá aquele ponto de virada, assim. As pessoas esperam que, bom, se você tem joio que crescer no meio do trigo por causa do inimigo, o natural que um agricultor faria?
O que vocês acham de um agricultor? Se você fosse um agricultor, tivesse um campo cheio de trigo e ele teve em ervas daninhas, o que você faz? Você arranca. É o normal. E é o que todo mundo fazia. Isso acontecia, tá? Não vou dizer que era comum, mas acontecia de alguém ir lá e sabotar o seu campo. E o normal é você limpar o campo, as ervas daninhas. Mas Jesus fala, não. Esse agricultor falou, não é para tirar. Porque senão você pode arrancar junto o trigo. E eu dou uma longa explicação sobre esse ponto. Então você tem um semeador que semeou em 4 solos, um deu certo. Você tem um outro que semeou o trigo e cresceu joio no meio e depois vai crescer junto. As ervas daninhas, elas podem sufocar o trigo, mas de alguma forma Jesus está falando assim, o trigo vai sobreviver até o final. O trigo vai ficar lá e ele vai ser colhido lá no final. O trigo vai para um lado, o joio vai ser queimado. E parece que é uma situação que eles estavam vivendo naquela época, né? A situação da época de Jesus não era confortável. A gente sempre falou aqui da situação daquela época. O que acontecia naquela época? Eles eram judeus dominados por Roma. E eles não vinham de uma situação confortável. Não é que antes eles estavam livres e depois foram dominados. Não. Desde o Império Assírio e Babilônico, eles vêm sendo dominados, eles são exilados, eles têm problemas. É um povo atrás do outro. A Babilônia, a Pérsia, os Medos e assim por diante, até chegar a Roma. Basicamente é uma minoria com um monte de problema. E Deus já tinha falado que ia restaurar o reino de Israel. E eles naquela situação. Era basicamente um monte de gente pobre que não tinha para onde correr, né? Os saduceus, os fariseus e a alta cúpula dos sacerdotes só tinham um conluio com Roma e estavam mais preocupados em ficar ali no sacerdócio, estavam mais olhando com o umbigo deles do que para as pessoas. E é interessante assim que Jesus conta essa parábola e fala, realmente o reino de Deus não é tão simples, parece que é bem difícil, por causa que a gente falou aqui da parábola do semeador, do campo do joio e do trigo. E parece uma situação bastante parecida, não bastante parecida, mas tem uma certa similaridade com o nosso mundo, né? O mundo, não sei se vocês sabem, mas parece estar bem caótico, né? As coisas parecem estar muito loucas, assim. Você olha, cada dia você fala, mas isso aqui está muito estranho. É muito estranho mesmo, assim, hoje em dia, se você até desligar um pouco das notícias, você fica com a sua saúde mental complicada, assim. Cada lugar fala uma coisa e cada lugar fala uma coisa diferente e mais doida do que a outra coisa, né? A internet tem tudo de ruim que você pode imaginar. É um lugar muito bom, tem muita coisa boa na internet, só que parece que só uma parte muito pequena, você tem que saber aproveitar. Não dá para você abrir a internet e sair absorvendo todas as informações, porque a maior parte dela é ruim e pode até causar problemas de saúde mental para você. E a gente olha o mundo como cristãos e fala, onde é que isso vai parar, né? Eu nem vou falar da influência da televisão, porque a televisão, gente, é coisa do passado. A televisão já é o menor dos nossos problemas. A internet, dentro do celular, é muito pior que a televisão. E parece que a gente está aqui, nós temos um trabalho importante com as crianças e adolescentes e a gente rema e parece que vem uma onda e arrasta a gente para trás. E a gente fala, onde é que vai parar isso? O mundo tem muitos problemas. E a gente parece estar remando realmente contra uma correnteza muito forte. A gente cansa de falar do tipo, a gente passa 2, 3 horas na igreja aqui no domingo. E as pessoas, as crianças e adolescentes, passam uma semana inteira lá fora no mundo, absorvendo um monte de coisa ruim. Basicamente é isso a nossa situação. E é parecido com o que os discípulos de Jesus estavam vivendo naquela época. Tinha Roma lá com todo o seu poderio,
né? A gente sabe que Roma foi um dos maiores impérios da humanidade, né? E eles se sentiram encurralados. Natural, né? É igual a gente. Você fala no seu trabalho e só você é crente. Você e 2, 3 pessoas. E tem 1000. E é uma situação complicada. Não estou dizendo que é simples. Mas a parábola da semente de mostarda e do fermento, Jesus vem colocar de novo um contraponto. As coisas são difíceis mesmo. É complicado mesmo. Parece que não tem saída. Mas no reino de Deus é diferente. As coisas acontecem de maneira diferente, né? E parece que é por isso que Jesus contou essas 2 parábolas. Ele contou 2 parábolas para eles ali estranhas. Explicou a parábola do semeador, do joio e do trigo. Parece que as coisas não são simples. E Jesus vem com essas 2 outras parábolas aqui logo em seguida, né? Vamos ler de novo aqui o versículo 31 e 32. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Aqui vai uma ressalva que Jesus não está dando uma aula de ciências, tá? E muita gente fala, mas não é a menor das sementes. Realmente não é, mas como é que Jesus vai pegar, abrir um Google ali e falar, então, vamos analisar aqui as menores sementes do mundo, pessoal, e digitar ali. Gente, qual que é a menor semente que eles conheciam naquela época? Semente de mostarda. Jesus não vai dizer, então, aqui, daqui 2000 anos, vamos descobrir a menor semente, e essa é a menor semente. Eles iam olhar e falar, o que você está falando? Entendeu? Jesus não vai dar um tratado de ciências. Então, assim, qual que é a menor semente que as pessoas conheciam na época? O grão de mostarda. Então, Jesus vai usar o grão de mostarda para ilustrar. O ponto aqui é o contraste entre uma semente muito pequena que se torna algo grande. E as pessoas falam, mas ela não é a maior das árvores, não sei o quê. Então, de novo, pessoal, Jesus não vai falar que depois tem as árvores, as araucárias, vem das Américas, que são maiores, que não é isso. Jesus está fazendo um contraste entre uma semente que é muito pequena, que aparentemente não vai dar em nada, mas cresce e vira algo muito grande. Esse é o ponto. Não é uma aula de ciências. Jesus está querendo mostrar, usando coisas que eles conhecem, que era a mostarda. Falando que, olha, na mostarda ela é muito pequena e se torna algo grande. Ela pode chegar até 2 metros. Tem árvore muito maior que isso. Mas, de novo, é isso que eles conheciam naquela época. Então Jesus vai utilizar essas coisas do cotidiano. Esse é o primeiro ponto, então. Jesus está dizendo aqui que, olha, é difícil de pensar realmente uma coisa tão pequena como o que ele estava dizendo lá vai se tornar uma coisa grande. Quem diria que a gente pensar na época de Jesus? Eu já disse todos esses aspectos, que eles eram dominados, tinham Roma, eles eram um monte de pessoa pobre que não tinham para onde correr, e Jesus chama um monte de pessoa que não tem nada a ver uma com a outra, além de ser judeus, obviamente, mas chama um pescador, chama um coletor de imposto, chama um sicário revolucionário, chama outras pessoas diferentes. E você vê como se tornou assim, Jesus às vezes vinha ensinando várias coisas ao longo do tempo, e às vezes até os discípulos nem pegavam as ideias. Os discípulos falavam um negócio, Jesus, vou explicar de novo para vocês. E no final, a gente pode ver que Jesus Cristo é crucificado e todos eles fogem, né? Quem ia esperar uma coisa dessa? Jesus ele sempre vem mostrando esse tipo de aspecto do reino. As pessoas esperavam, você não vai formar um grande exército contra Roma? Não vou fazer isso. Você não vai entrar na cidade de Jerusalém com seu exército, como normalmente acontecia, para mostrar que você dominava as coisas e sentar acima do trono, assentar no trono de Davi? Ele chega num jumentinho e vai para o templo. O próprio começo da vida do Senhor Jesus Cristo, ele vem de Nazaré. Natanael fala, Nazaré? O que tem lá em Nazaré para vir? Vem alguma coisa boa de lá? Tira um sarro, né? E
Você vê assim, não tem muita coisa que acontece de extraordinária. Tem os milagres, tem algumas coisas pontuais, mas você vê do começo ao fim, assim, parece que tem umas coisas muito boas de milagres, mas você vê assim, tá tudo meio problemático ainda. Os discípulos não entendem muito as parábolas, os discípulos várias vezes têm uma fé fraca, vacilante. O próprio Pedro nega Jesus. Então, assim, as coisas são meio difíceis mesmo. Mas o próprio Senhor Jesus fala, e é como fosse uma semente de mostarda. Você olha assim, parece que não vai dar muita coisa. Tem vários problemas acontecendo. Muitas coisas que falam que assim, não vai dar certo. Mas depois, quem diria, o cristianismo se espalha por todo mundo. E estamos nós hoje aqui. Talvez o cristianismo é a maior religião do mundo hoje, está em todos os continentes. E tem muitas pessoas já que ouviram falar de Cristo. E começou com Jesus e os 12 discípulos, que depois fugiram, um negou, o outro, um traiu Jesus, né? É interessante que, às vezes, tem um exemplo agora, teve as Olimpíadas, aí tiraram aquele sarro assim da Santa Ceia, tal, da última ceia. Gente, a gente é humilhado assim faz 2000 anos. Pra gente isso aí, qual que é a nossa reação? A gente fica meio envergonhado, meio nervoso, mas se vocês pararem para pensar, isso não é novidade. Quem acha que a gente vai falar sobre o Evangelho, todo mundo vai falar, que legal, vocês são muito legais, eu quero o Evangelho. Não. Ou vocês acham que Paulo chegava em cada cidade, ele chegava perto do Evangelho, o que acontecia com ele? Apanhava, era escorraçado, era expulso, ele tinha que se esconder, ele apanhou, foi largado, achavam que ele estava morto, largaram ele no canto. É assim, é o dia a dia nosso, ser humilhado assim, tirar sarro. Pra gente, mas o reino de Deus é diferente. Como Jesus disse aqui, é uma coisa muito pequena, é uma palavra que a gente fala, como Jesus falou aqui. O semeador saiu e semeou 4 sementes, 4 lugares, só uma deu fruto. Difícil, né? Se você semeia um campo, você não... Imagina, você semeia 1000 sementes, só 25% vai dar. Que semeador é esse? Você espera que dê muito mais, né? Você tem um campo ali, dá trigo, mas tem um inimigo que vem, sabota você e planta o no meio. Não é algo que a gente espera, a gente sempre espera o melhor. Mas o reino de Deus é diferente. E é isso que Jesus está dizendo. Deus sempre trabalha assim. Sempre. E ele diz aqui que não é que o grão de mostarda vai virar uma árvore gigantesca e vai ser tipo um resort 5 estrelas, onde a gente vai entrar e vai ter uma vida excelente, tudo tranquilo. É uma hortaliça que fica grande e que as aves do céu vêm fazer ninhos nela. Aqui Jesus provavelmente está fazendo referência aos gentios, as pessoas que vão encontrar abrigo na árvore depois que ela crescer. Somos nós, basicamente. Jesus está dizendo assim, é uma árvore que vai crescer, ela vai se espalhar e muitas pessoas vão encontrar abrigo nela. Inclusive os que não são judeus, os gentios. Parece que Jesus aqui está dizendo, falando um aspecto mais de espalhar mesmo. Ele vai crescer, vai ficar largo assim, né? E que vai ter muitos galhos onde as outras aves vão fazer ninho nela. Então, é isso que Jesus está dizendo. O reino dos céus é como uma semente. Começa pequeno. Parece que não vai dar em nada. É difícil mesmo. Ninguém espera muita coisa. Mas ela cresce. A gente não sabe como, mas cresce. Porque o próprio Deus está empenhado nisso. Quando a gente fala de teologia das missões, a gente começa normalmente com a ideia que Jesus e o próprio Deus, Pai, eles estão em missão.
Existe uma missão que Deus está trabalhando. E é isso, e ele está em missão, e é ele que conduz as coisas. Ele conduz as coisas, a gente não entende. Ele não vai falar tudo que ele vai fazer. Ele não vai explicar as coisas, mas vai fazer. E as coisas que ele disse que ia fazer, ele colocou na Bíblia e falou, só confia, e vai. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Não vou te falar. A gente vê várias vezes, vários servos de Deus falando, Deus, por que isso? E Deus fala nada. Deus fica em silêncio. E quando ele responde, ele fala de uma coisa que as pessoas não querem ouvir. Jó foi assim. Falou, Jó, você estava onde quando eu criei a terra? Deus não respondeu o que Jó queria. Abacuque, Oséias, Senhor, está tendo problema aqui. Tem violência, tem problema, tem injustiça. E o que Deus responde? Você não viu nada ainda, eu vou levar os babilônios para vocês. Então assim, Deus ele nunca responde exatamente o que as pessoas querem. Às vezes ele tem misericórdia e responde nossas perguntas por misericórdia. Ele não é obrigado a fazer isso. Mas algumas coisas ele disse que ia fazer. Ele disse que a igreja dele ia crescer. Ele disse que estará conosco todos os dias na nossa vida. Ele disse que ele mesmo ia edificar a igreja. Ele disse que ele ia cuidar da gente. Ele disse que o Espírito Santo ia edificar a nossa vida. Ele disse que a gente não ia ter falta de nada. Ele disse muitas coisas. E essas coisas que ele disse, inclusive a parábola do grão de mostarda, é isso que a gente pode confiar. A gente não vai gostar das respostas. E normalmente a gente não gosta. Isso é normal. Deus sabe disso. E Deus aceita que a gente chegue para ele e fale, Senhor, eu não estou gostando disso não. Tem os salmos, os salmos são assim. Tem muitos salmos bonitos, tal, mas tem os salmos imprecatórios, onde o salmista está nervoso e fala, Deus, por que isso? E Deus olha e fala, não responde exatamente o que, mas conforta o coração do salmista. E é assim que Deus trabalha. Quer dizer então, Felipe, que todas as vezes que acontece uma coisa ruim que você não espera, você fica tranquilo? Não. Muitas vezes eu fico revoltado, não quero falar com Deus, questiono, mas sempre debaixo da palavra de Deus. Não é simples. A gente não entende, a gente não quer entender, mas Deus, pela misericórdia dele, depois que passa a tempestade, ele fala, vem aqui, eu vou te explicar. E tem toda a palavra dele explicando. E a parábola do grão de mostarda é isso. O reino de Deus é pequeno, parece que não vai vir nada, mas depois cresce de uma maneira muito forte. Quem diria que depois que o apóstolo Paulo ia ser chamado e ia espalhar o evangelho ali na Ásia, Oriente Médio, ali, até na Europa? Quem diria, né, que depois ia chegar nas Américas? Ninguém tem essa expectativa, ninguém poderia imaginar que isso ia acontecer, nem mesmo os discípulos. E isso a gente passa para a próxima parábola, que é a do fermento, que diz assim, Jesus contou a seguinte parábola, o reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. É interessante que Jesus parece que está falando com os dois gêneros aqui. A plantação antigamente era os homens que faziam, né? As mulheres ficavam em casa. Quem fazia mais pão, comida, eram as mulheres. Ele está falando com os dois tipos de pessoas aqui, todos estão incluídos aqui. E é interessante assim, né, que Jesus fala, né, ele parece que está dando um outro aspecto mais de transformação. Se na primeira parábola ele estava dizendo aqui, ressaltando um aspecto que o reino de Deus ele se espalha de uma forma que a gente não consegue entender, que a gente não espera, parece que a do fermento está falando não somente de um crescimento, mas um pouco mais de transformação. De novo, é uma pequena quantidade, algo pequeno, que você olha e você fala, isso tudo, essa quantidade pouca, pode dar esse efeito? É interessante como Jesus conta isso. E Jesus parece que esses duas parábolas, 3 versículos, ele está fazendo referência a Ezequiel, capítulo 17. Vamos abrir lá em Ezequiel, quero mostrar algo para vocês. É também uma parábola.
Ezequiel capítulo 17. Eu não vou ler ele inteiro. Acho que dá tempo de ler ele inteiro. Ezequiel capítulo 17, do versículo 1. Uma parábola das duas águias. E tem uma explicação da parábola. Diz assim. Ezequiel capítulo 17. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, apresente essa parábola e conte essa história ao povo de Israel. Transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor soberano. Uma grande águia com asas grandes e longas penas, cobertas com plumagem de várias cores, veio ao Líbano, arrancou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto, levou-o para a terra de comerciantes e plantou numa cidade de mercadores. Levou também da terra uma semente e plantou em solo fértil, colocou-a junto a um rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada. Os ramos se voltaram contra a águia e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com asas grandes e muita plumagem. A videira lançou raízes e ramos na direção dela, em busca de água. Embora já tivesse plantado em boa terra e tivesse água com fartura, para que crescesse e transformasse numa bela videira e produzisse frutos e ramos. Versículo 9. Agora, portanto, diz o Senhor soberano, acaso essa videira prosperará? Não. Eu a arrancarei pela raiz, cortarei seus frutos e deixarei que as folhas murchem. Eu arrancarei facilmente, e não será necessário um braço forte nem um grande exército. Mas, como a videira foi replantada, quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará quando o vento do leste soprar contra ela, morrerá na mesma terra onde havia crescido. Aí vem a explicação da parábola no versículo 11. Então recebi essa mensagem do Senhor. Diga a esse povo rebelde. Vocês não entendem o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou seu rei e seus príncipes para a Babilônia. Ou seja, a águia grande que retirou ele diz aqui, né? Arrancou a ponta de um cedro, o galho mais alto. É Babilônia que veio e arrancou os príncipes. E o rei de Israel levou para a Babilônia. Aquela história de Daniel, sabe? Daniel levado para lá, o rei Joaquim e assim por diante. Versículo 13. Firmou um tratado com um membro real da família real e obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse um tratado com Babilônia. Contudo, este homem da família real se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito, que é a segunda área, para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, o rei de Israel morrerá na Babilônia, a terra do rei que colocou no poder, cujo tratado ele desprezou e quebrou. Faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir suas vidas. Aqui está falando que é a segunda águia, que Israel, a videira se voltou para a segunda águia pedindo ajuda, e Deus está falando, não adianta você fazer aliança com outro reino para se salvar. Eu estabeleci isso, vocês vão morrer na Babilônia. Versículo 18. Pois o rei de Israel desprezou o seu tratado e quebrou depois de jurar obediência, portanto ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano, tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar a minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Lançarei a minha rede sobre ele e pegarei em meu laço. Eu o levarei à Babilônia e julgarei por sua traição contra mim. Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha e os que sobreviverem serão espalhados aos quatro ventos. Então você saberá que eu, Senhor, falei. Olha só então o versículo 22. Assim diz o Senhor soberano.
Pegarei um ramo de ponta de cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso, que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore mais alta e faço crescer a árvore mais baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Parece que a parábola da semente de mostarda está fazendo referência a essa ideia que o próprio Deus trouxe muito tempo atrás. Você vê que era muito comum fazer essas parábolas falando de árvore e crescimento. E parece que essa parábola está fazendo referência a esse aspecto de que Deus plantou uma videira e depois ela murchou, que o próprio Deus fez ela murchar, por causa ela era videira brava, mas no lugar ela vai plantar outra. E Jesus está dizendo aqui, o reino de Deus é como se fosse uma semente pequena, que ninguém espera muita coisa, mas se espalha. E depois ele vem aqui na parábola do fermento, né? Você pega um pouquinho de fermento em 3 medidas de farinha. Aqui está falando que os estudiosos falam que essas 3 medidas de farinha era muita farinha. Era muita farinha, pode até ser que fosse uma quantidade para alimentar 100 pessoas. E como que um pouco de fermento vai transformar essa massa para alimentar tanta gente? Parece que esse é o aspecto que Jesus está querendo trazer aqui. O reino de Deus é a palavra que é plantada na gente. Às vezes a gente fica até meio frustrado porque a gente não consegue fazer as pessoas entenderem. Vocês que são os professores das crianças, vocês sabem que parece que vocês falam, a criança não ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tá tudo errado. Só que a gente não sabe qual foi o efeito que isso vai dar. Parece que é isso que Jesus está dizendo aqui. É um pouco de fermento que vai transformar a massa. E é engraçado que quando você faz pão, às vezes a gente faz pão para Páscoa aqui. E para quem faz pão assim, se coloca, pega tudo aquilo, mistura, a massa, tem um trabalhão. Aí você espera um tempo e a massa cresce bastante. E é até impressionante assim. É um pouquinho de fermento que vai crescer a massa de uma maneira impressionante. E é interessante que esse processo inteiro é impressionante porque você mistura farinha, tal, ovo, sal, bate a massa tal, e deixa lá. É como a palavra de Deus, a gente fala, trabalha, mas chega uma hora que a gente não consegue, não é a gente que faz a massa do pão fermentar e crescer. O que a gente faz com o pão? Depois de ter um baita trabalhão. Você deixa lá. Você deixa descansando. Vai levar um tempo. Tem agora aqueles pães com fermentação natural. Né? Quanto tempo leva para fazer a massa? 12 a 24 horas. A gente não sabe, a gente não consegue. A gente acelera um pouco o processo com fermento e tal. Que é o que está dizendo aqui, mas depois que a gente trabalha, não tem muito o que fazer. Vai crescer. E tem que deixar lá. Mas cresce e vira um negócio surpreendente. Vira depois o pão que a gente gosta. Né? E aquela massa é transformada no pão, um negócio que não é muita expectativa, né? Parece uma coisa óbvia, né? Porque a gente come pão todo dia, basicamente. Parece óbvio. Você vai lá, mistura um monte de coisa, coloca o fermento, ele cresce, você coloca no forno e vira um pão bom, assim, né? Pão quentinho que você gosta de comer. É comum porque a gente faz todo dia, mas você vê um negócio bem impressionante, assim, como um negócio, você vai misturar um monte de coisa, vai virar uma coisa tão boa, que é um pãozinho quente. A gente não espera isso. Não é algo, assim, trivial, assim. A gente só está acostumado, porque a gente come todo dia. Mas vira um negócio muito bom.
E parece que a parábola do fermento ele está trazendo esse aspecto, um pouquinho de massa, de fermento, vai transformar toda essa massa num negócio que a gente não espera, mas vai virar um negócio muito bom e vai crescer, vai transformar o pão. Vocês já viram na internet assim aqueles vídeos que a pessoa faz, é um vídeo acelerado assim, de alguém faz o pão e tal, aí coloca no forno, daí o vídeo está filmando o forno assim, daí vê o pão crescendo. É bem legal, assim, é interessante, às vezes passa assim no Reels e eu vejo assim. Vira um negócio muito bom, só que vem de um monte de coisa que você mistura ali e tal, joga fermento e cresce assim, vira. E quem falar que não gosta de pão, ou não comeu pão certo ou tá mentindo. Assim, todo mundo gosta, e é bom mesmo. O cheiro é muito bom. E Jesus, ele parece que ele acabou então de falar sobre essas duas parábolas. Parábola do semeador, parábola do joio do trigo, mas ele vem com essa parábola, parece que falando, olha, o reino de Deus é assim. É difícil, você não vai esperar muita coisa, mas quando você vê lá na frente, se é que você vai ver, vai virar um negócio que ninguém esperava. E parece que isso é bem verdade, né? Porque os discípulos não viram exatamente o efeito da pregação. A igreja começou com Jesus, depois com 12 pessoas. Eles não sabiam que iam ter depois, 2 bilhões de cristãos no mundo. Você pode me falar, mas nem todo mundo é crente, né? Às vezes as pessoas falam que são cristãos, mas é verdade. Tem um monte de igrejas que olha para o Brasil e fala, esses caras não são crentes. Não são. Parece que a gente realmente é uma minoria muito pequena. Mas é justamente isso que Deus está falando. Vocês podem, às vezes, achar que vocês são uma minoria, e às vezes vocês são mesmo. É só um pouquinho de gente que é fiel ali, é verdade. Mas o reino de Deus, ele é assim. Um pouquinho de fermento vai crescer toda a massa. Eu só quero deixar um ponto aqui, que às vezes fermento é utilizado na Bíblia de modo ruim, né? O apóstolo Paulo fala de um pouco de fermento leveda toda a massa, né, tal. Mas eu quero trazer à luz aqui o contexto, tá bom? Fermento nem sempre é ruim na palavra de Deus. Lá em Levítico fala de pão com fermento, tal, para o sacrifício. Então, assim, tem aspectos bons de fermento. E também não faria sentido Jesus estar falando no contexto inteiro essas parábolas e falar do fermento, que é uma coisa ruim. É só um detalhe isso, tá? Para a gente não confundir. Mas esse é um aspecto assim que Jesus está trazendo aqui. Parece que existe um crescimento. Eu quero trazer para finalizar, o último ponto aqui. Vamos abrir lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. O Paulo está falando sobre soldado, né, o bom soldado de Cristo, né? Está falando sobre que a vida do cristão não é simples ou tranquila. Ele acaba falando de soldado, ele compara um atleta, um lavrador, e fala sobre o Evangelho. Alguém pode ler, por favor, versículo 8 e 9? 2 e 9? 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. É muito interessante como Paulo fala, não é exatamente a mesma coisa, mas Paulo está ressaltando que por causa do Evangelho ele está sofrendo as consequências. Ele acabou de falar aqui, na minha versão está dizendo, lembre-se de Jesus Cristo, descendente do rei Davi, que ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa das boas novas que eu anuncio, eu sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava sofrendo,
Paulo estava tendo problemas. Paulo era considerado um criminoso, estava preso. Mas ele diz, a palavra de Deus não está presa. Não tem como a palavra de Deus estar presa. A gente fica preso, a gente sofre, a gente tem problemas. Às vezes a gente é passado para trás. A gente não avança como a gente queria avançar. A gente tenta escola dominical, tem TBF, tem EBF em 3, 4 lugares. Teve que fechar porque falta gente, diminui, aumenta. Mas a palavra de Deus não está presa. O reino de Deus não está em ataques ou sofrendo qualquer viés. Sim, a igreja cresce, diminui, tem problemas, mas Deus ainda está no controle. Deus sabe o que está fazendo. O Senhor Jesus Cristo disse, eu mesmo vou cuidar da igreja. Eu que edifico ela. A gente olha esse mundo, como eu disse lá no começo, está tudo muito doido. O evangelho parece estar sendo distorcido. As pessoas falam coisas do evangelho que não faz o menor sentido. Não é isso que Jesus falou. Parece que as pessoas se convertem. Aí você fala, aquela igreja está totalmente errada. E às vezes a gente desanima. Ah, acabou o cristianismo na Europa. Os Estados Unidos está uma loucura. Aqui no Brasil também. Mas a palavra de Deus não está presa. E o reino de Deus não está em perigo. A igreja não está correndo perigo. A gente sofre sim. A gente tem problemas. Mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que cuida da igreja. É Ele que edifica a igreja. De modo que nós não estamos correndo perigo de a igreja acabar. Ah não, agora a igreja vai acabar, vamos ser perseguidos. A nossa liberdade vai ser tolhida. Está tendo muito problema. Sim, isso é verdade. Mas o reino de Deus não está sofrendo qualquer viés ao ponto de ser destruídos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, as portas da igreja jamais serão destruídas pelo Hades. Ou seja, a igreja, o crescimento dela, o reino de Deus, ele não retrocede. Ele avança de maneira triunfante, de modo que nós temos problemas, mas o reino de Deus cresce, a igreja avança, de modo que a gente não entende, de modo que a gente não sabe, que a gente fica confuso mesmo. Mas o próprio Deus prometeu. Ele falou, vai ser assim. Ele está dizendo, acabou de falar, falou no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus falou. É uma semente de mostarda, é um pouco de fermento, ninguém está esperando nada, mas vai crescer. E Ele mesmo falou, quem vai fazer crescer sou eu. E eu vou utilizar vocês para fazer crescer. Vocês dessa maneira. E é o que Paulo fala aqui. Eu estou preso. É a mesma coisa da gente. A gente está tendo problemas. A nossa igreja às vezes parece que tem problemas, parece que diminui. Se envolve com a política, tem um monte de problema, distorce a palavra, tem falso profeta, tem gente roubando o nome do evangelho, tem gente maltratando os outros por causa de falando que é de Deus. É igual o Paulo falando, eu estou preso, estou tendo um monte de problemas. Mas a palavra de Deus não. A igreja avança de maneira triunfante e rumo à vitória que Cristo falou que ia fazer isso. Amém? Algum ponto até aqui, irmãos? Algum aspecto ou coisa que eu não falei ou que os irmãos pensaram? Eu meio que fechei esse assunto de Mateus, das parábolas de Mateus capítulo 13. Só comentando sobre o morado do pão, a gente gosta do pão sem miolo. Sim. Miolo engorda. Então, para aqui, irmãos.